Deus anuncia a 10ª praga, a última praga, que é a morte dos primogênitos. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar! Nesta série, nós estamos estudando o segundo livro do Antigo Testamento. O primeiro livro, livro de Gênesis, nós já estudamos os 50 capítulos. Todos estão disponíveis aí no playlist, Gênesis capítulo por capítulo. E nesta segunda série estamos estudando o segundo livro da Bíblia, Êxodo, que é formado por 40 capítulos. Nós já estudamos 10 capítulos e, como Gênesis, esses capítulos também estão disponíveis para você aí no playlist, Êxodo capítulo por capítulo. E neste vídeo nós vamos estudar o capítulo 11. Observe, Êxodo capítulo 11, versículos do 1 ao 10. Este capítulo ele é curtinho, trata só de um assunto. Deus anuncia a 10ª praga. Como esse capítulo é pequeno, formado por apenas 10 versículos, nós vamos rever o nosso mapa, parte por parte do nosso mapa, para entender a localização geográfica do registro deste capítulo. Esse mapinha eu ensino para todos os meus alunos, faz parte do nosso curso de teologia, matéria de geografia bíblica. Você pode desenhar aí também. É só pegar uma folha 4, deixar o lado mais comprido na horizontal. Aí você divide em 4 partes e numera as 4 partes. 1, 2, 3, 4. Primeiro, o Mar Grande, que também é conhecido na Bíblia como Mar Ocidental ou simplesmente Mar, e nós o conhecemos na atualidade como Mar Mediterrâneo. A extensão é de aproximadamente 3.770 quilômetros, a largura ela varia de 160 a 960 quilômetros. Veja que no desenho ele começa aqui no primeiro quadro e vai até uma parte do segundo quadro. Depois nós temos o rio Nilo. Na Bíblia ele é conhecido como Sior, que significa corrente negra, ou também o rio ou rio do Egito. Nós o conhecemos como rio Nilo. Aí existe uma discussão, qual é o maior rio do mundo, o rio Nilo ou o rio Amazonas? O rio Nilo ele é um pouquinho menor em extensão do que o nosso rio. A extensão do rio é de 6.852 quilômetros. Como eu disse, agora com a ajuda de satélites, realmente foi comprovado. O rio Amazonas ele é um pouquinho maior que o rio Nilo em extensão. Olha como ele é desenhado no quadro 3, e o delta do Nilo, onde abrem esses braços do rio, sai do terceiro quadro e ocupa uma parte do primeiro quadro. Mar Vermelho, ele tem 2 golfos. Golfo é quando o mar invade a terra, quando o mar entra na terra, nós chamamos de golfo. Tem o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba. Nós veremos esses golfos novamente mais na frente. A extensão do mar é de 1.900 quilômetros e a largura, em média, 300 quilômetros. Temos aí o Monte Sinai e a região do Sinai. Nós vamos estudar bastante essa região. Ela tem uma superfície de 61.000 quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho do estado da Paraíba. Aqui nós temos a região de Canaã, superfície de 26.000 quilômetros quadrados aproximadamente. É um pouquinho maior que o estado de Sergipe e um pouquinho menor que o estado de Alagoas. E aqui a terra de Gósen, onde habitavam os israelitas, os hebreus, mais ou menos 2,5 milhões de
habitantes. Já faz mais de 40 anos que eu ensino teologia e todos os meus alunos aprendem a desenhar os mapas bíblicos. É importante conhecer, saber, localizar. Tem Bíblia que nas últimas páginas você tem os mapas e, infelizmente, não são todos que sabem interpretar estes mapas. Por isso que é bom aprender, ajuda bastante no conhecimento bíblico. Detalhe! Todos esses slides que eu apresento durante as aulas, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Pode baixar, não tem custo e eu garanto que ajuda muito no aprendizado. Vamos agora ver um pouquinho de cronologia bíblica, ou seja, vamos colocar o evento na linha do tempo. Estamos trabalhando com o calendário cristão, nós já aprendemos essa data da chamada de Abraão, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Depois, Jacó e família descem ao Egito, mais ou menos em 1875 antes de Cristo. Nascimento de Moisés, mais ou menos 1520 antes de Cristo. Observe que o cômputo, as datas, elas vão diminuindo até chegar em Jesus. Por isso que a gente usa a expressão antes de Cristo e depois de Cristo. Aqui nós temos mais ou menos 1480. É a data que Moisés foge do Egito, vai lá para a região de Midian, que nós já aprendemos também. Mais ou menos 1440 Moisés retorna ao Egito, que é o assunto deste capítulo, ele está no Egito. E como nós chegamos a estas três datas de Moisés? Porque nós temos uma informação importante, uma informação arqueológica. A arqueologia é a ciência que desenterra a história. Mais ou menos em 1400 a.C., nós localizamos a queda de Jericó, a queda das muralhas de Jericó. Então nós voltamos 40, que é a terceira fase da vida de Moisés, mais 40, que é quando Moisés foge do Egito, e chegamos a 1520, que é somando mais 40, que é mais ou menos o nascimento de Moisés. Agora vamos para a leitura do primeiro versículo deste capítulo, capítulo 11. O Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E, quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Com esta última praga, que é a 10ª praga, a morte dos primogênitos, o povo sairá do Egito. E o termo dizendo que o Faraó expulsará totalmente o povo hebreu da terra de Gósen pode ser interpretado como deixará sair. Por quê? Porque é o desejo do povo, é isso que Moisés vem pedindo desde a primeira praga, para deixar o povo sair. É desta forma que deve ser interpretado. Vamos agora para o segundo versículo. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Podemos dizer que este texto é o cumprimento daquilo que já estava registrado, o cumprimento de uma profecia. Vamos ver? Nós já estudamos no capítulo 3. Observe. Êxodo capítulo 3, versículos 21 e 22. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios e, quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Este capítulo está aí no playlist de Êxodo capítulo por capítulo, é só procurar o capítulo 3. E o que significa? O povo estava recebendo, o povo hebreu, recebendo uma indenização pelos anos, pelas gerações que foram escravizadas, que sofreram no Egito. Portanto, nada mais justo o que está acontecendo. Como eu disse, podemos considerar como uma indenização pelo período que foram escravizados. Vamos agora ler o versículo 3.
E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. O texto diz que foi Deus que colocou esse desejo no coração dos egípcios, para que eles dessem para os israelitas, para os hebreus, aquilo que eles estavam pedindo. E o texto também diz que Moisés era um homem famoso na terra do Egito. Era respeitadíssimo. Por quê? Porque todas as pragas anunciadas por Moisés, elas mostravam que aqueles deuses egípcios não tinham poder algum. Todos foram destruídos, não puderam fazer nada. E veja que Faraó era considerado uma divindade, mas não pôde fazer nada. O Deus que Moisés estava anunciando era muito mais poderoso. Não tinha comparação. Isto fez com que todos os oficiais, os magos, os egípcios considerassem muito Moisés, respeitassem muito Moisés, considerassem Moisés poderoso. Este é o motivo. Vamos ler mais 3 versículos, o 4, 5 e 6. Moisés disse: assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Das 10 pragas, só 3 Faraó não foi advertido antes. 7 Faraó foi advertido. É o que nós estamos lendo também sobre esta última praga. Tudo isso nós colocamos na nossa tabelinha que nós já vamos ver. Vamos concluir a leitura dos versículos deste capítulo. Versículos 7, 8, 9 e 10. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: saiam daqui, você e todo o povo que o segue. E depois disso sairei. E, enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Como nós vimos, tudo que Deus está fazendo no Egito é para mostrar o seu poder, a sua glória. Nós já aprendemos que Deus escolheu o povo hebreu, a nação de Israel, por 3 motivos: para dar ao mundo o Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para dar ao mundo o cânon, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, e também para mostrar a sua glória, como nós vimos no texto. Interessante que novamente Deus endurece o coração de Faraó. E aí vem a questão das 2 correntes teológicas, o livre-arbítrio e a predestinação. Nós já aprendemos sobre isso também. Aprendemos que estas 2 correntes teológicas são bíblicas. Embora sejam contrárias, mas são bíblicas. E nós usamos aquele termo na teologia, paradoxo. Ou seja, embora sejam contrárias, as 2 são bíblicas e não vale a pena ficar discutindo. Na obra de Meir Pirman, estudando as doutrinas bíblicas, ele diz que o teólogo que fica só de um lado é teólogo de um olho só. Ele usa esse termo, eu achei muito interessante. Quando eu comecei a estudar teologia, a primeira obra que eu li sobre teologia sistemática foi dele, Meir Pirman. Muito interessante esse argumento dele. Vamos agora concluir revendo a nossa tabela. Nesta tabela,
a numeração das 9 pragas que nós já estudamos. Primeira, o rio Nilo torna-se sangue. Segunda praga das rãs. Terceira praga dos piolhos. Quarta praga das moscas. Quinta, morte dos animais. Sexta, úlceras. Sétima, saraiva. Oitava, gafanhotos. E nona, trevas. E agora a última praga. 10ª praga, morte dos primogênitos. Houve advertência, está em Êxodo capítulo 11, versículos de 4 a 8. O modo como isto ocorreu nós vamos ver no próximo capítulo. Divindades atacadas. Min, deus da reprodução. Hequete, nós já estudamos, é a deusa do nascimento. E Ísis, protetora de crianças. Reações, Faraó pediu que o povo fosse embora. Na próxima aula nós vamos aprender sobre a Páscoa, a instituição da primeira Páscoa. Nós vamos ver o significado de cada elemento deste ritual. Vai ser muito importante a próxima aula, não vai perder. E continue me ajudando. Utilize esse material para ajudar no discipulado, para ajudar os novos convertidos. Vai lá no nosso site, no www.icp.com.br, baixe esse material, ajuda bastante no aprendizado, no ensino. E desta forma você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.